Boa noite, irmãos da Casa de Conselheiro. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, conselheiro, amigo e trabalhadores dessa casa, pedimos todo amparo e sustentação para todos que se encontram nessa reunião, que cada um aqui possa se sentir fortalecidos, que possais estar junto a nosso irmão Cid Chaves, orientando nos seus estudos e pensamentos, e junto a cada um de nós, ajudando na reflexão da noite de hoje, fazendo nos entender na nossa caminhada como espírito. Sendo assim, Pai amado, amigos espirituais, Mestre Jesus, com a certeza dos amparos dos trabalhadores da Casa de Conselheiro, pedimos permissão para dar início ao estudo da noite de hoje. Ser conosco, Senhor, graças a Deus. Saudações a todos vocês do Centro Espírita Caravanas do Conselheiro. Alguns de vocês já me conhecem, né? Meu nome é Cid. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Espírita Caravanas do Conselheiro por intermédio do Leonardo, que já havia me convidado anteriormente a visitar a casa, a falar em outras oportunidades aí presencialmente. E dessa vez o Leonardo me convidou para gravar esse vídeo para a Caravana do Conselheiro. E eu espero que esse vídeo seja proveitoso para todos vocês. Eu escolhi como tema a parábola do Bom Samaritano, que é um tema bastante conhecido, né? Uma parábola muito conhecida, que já possui aí diversos vídeos gravados na internet, muitas pessoas já falaram sobre esse tema, mas eu escolhi dar um enfoque um pouquinho diferente para essa parábola, e para reforçar esse enfoque um pouquinho diferente, eu vou usar também aquela famosa passagem da figueira que secou, a figueira estéril. Daí o título que vocês veem aqui, o Bom Samaritano e a Figueira Estéril. Vocês podem estar se perguntando o que tem a ver o Bom Samaritano com a figueira estéril, né? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Fiquem até o final para a gente poder correlacionar esses dois temas, né? Então vamos lá, começando então com a parábola do Bom Samaritano. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, e diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Então, nesse trechinho aqui, logo no início, nós vemos que essa passagem começa com um interlocutor, uma pessoa que se aproxima de Jesus, que é o intérprete da lei, o doutor da lei, um indivíduo letrado, um indivíduo que conhecia bem as Escrituras, um escriba provavelmente, alguém do grupo sacerdotal, alguém que tinha conhecimento das Escrituras e que se aproxima de Jesus com mais intenções, com a intenção de colocá-lo à prova. E faz a pergunta, né? O que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Ele não está querendo, na realidade, adquirir um conhecimento. Ele está tentando pegar Jesus em alguma contradição. Ele quer colocar Jesus à prova. As intenções dele não são boas. Jesus lhe responde, lhe devolvendo uma pergunta: O que está escrito na lei? Como interpretas? Então vamos ver como é que ele responde a esse questionamento de Jesus. A isto ele respondeu, né? Continua o texto: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então veja que aquele doutor da lei, aquele intérprete da lei, ele conhecia muito bem as Escrituras, ele tinha a resposta correta, né? Ele sabia que tinha que amar o próximo como a si mesmo, mas ele coloca a questão, né? Mas quem é esse próximo? Né? O povo de outra nação é próximo também? O povo de outra religião? Né? Então, até onde vai o limite? A quem eu devo, de fato, amar? Né? Essa é a colocação, o problema que ele coloca para Jesus. E Jesus, então, respondeu dizendo, e aí ele vai contar a parábola propriamente dita para responder a esse questionamento. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então aqui já há certos detalhes da passagem que não foram colocadas aqui por acaso. Esse homem, ele é completamente impossível de ser identificado. Não há nome, não há nenhuma indicação de quem essa pessoa era. Só se diz que ele vinha pela estrada que descia de Jerusalém como ponto de origem para Jericó como destino. E ao cair em mão de assaltantes, né, salteadores, estes roubam todos os seus pertences e o agridem, deixando-o muito ferido, e se retiram, deixando-o semi-morto. Então ele fica sem os seus pertences, ele está muito ferido, ele está semi-morto, ele não pode falar, ele não pode se identificar. Então não é possível saber quem ele é, de onde ele vem ao certo, qual a sua origem, nem pelo sotaque, porque ele não pode falar, nem pelos seus pertences, porque foi tudo roubado. Então é um anônimo, é uma pessoa qualquer que está ali caída à beira do caminho. Isso é muito importante para a gente entender o sentido da história. Prosseguindo, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Então veja que também aqui esses detalhes não são colocados aqui sem um propósito. Um sacerdote que vinha de Jerusalém, descendo por aquele mesmo caminho, passou direto. Logo em seguida, da mesma forma, um levita que era auxiliar do sacerdote na realização dos cultos no templo de Jerusalém, estava vindo de lá, de Jerusalém, passando por aquele lugar, também passou direto. E aí passa um samaritano, que era uma pessoa execrada pelos judeus, tinha suas divergências religiosas, que jamais havia colocado os pés no templo de Jerusalém, nem jamais colocaria. Os samaritanos tinham o seu próprio templo em outro lugar. É esse indivíduo execrado, mal visto, mal falado, que, vendo o indivíduo caído, se compadece dele. E, chegando-se, limpou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, esse samaritano faz tudo que estava ao alcance dele para ajudar
essa pessoa caída, esse anônimo que estava ali à beira do caminho semi-morto, ferido. Ele cuida dos ferimentos, ele o coloca sobre o seu próprio animal de montaria, o leva para uma hospedaria mais próxima, fica com ele, passa a noite com ele, deixa dinheiro com o dono da hospedaria para cuidar ainda um pouco mais desse homem, promete que qualquer gasto a mais ele vai indenizar. Ele faz tudo que está ao alcance e segue o seu caminho. Então, Jesus pergunta ao intérprete da lei: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então, assim se encerra essa passagem e veja que Jesus, aqui, ele inverte a questão. O intérprete da lei havia perguntado: quem é o meu próximo? Querendo estabelecer ali uma classificação daqueles que mereciam a atenção, mereciam ser objeto de compaixão, de outros que não mereceriam esse mesmo cuidado. Separar os indivíduos entre próximos e não próximos. Mas o que Jesus responde é outra coisa. Jesus não responde a ele quem é o próximo. Jesus coloca a questão sobre qual desses três personagens que ele conta na história se tornou o próximo daquele homem caído. Então veja que a questão não é quem é o próximo, mas quem está disposto a se tornar o próximo do outro. Que outro? Esse outro não importa quem seja. Daí porque um indivíduo anônimo, sem nenhum pertence, semi-morto, sem menor capacidade de revelar a sua própria identidade, foi colocado na história como aquele necessitado de ajuda. Então, essa parábola, ela, como é reconhecido por diversas pessoas em diferentes credos religiosos, em diferentes situações, ela demonstra, sim, o ensinamento da caridade incondicional. Não importa quem seja aquela outra pessoa que está em necessidade. O dever moral do indivíduo é socorrer o necessitado que cruza o seu caminho, que está no seu caminho. Não importa quem ele seja. Essa lição da caridade incondicional é uma tônica nos evangelhos que retratam os ditos e feitos de Jesus. Ele o tempo todo está fazendo menção a essa necessidade de alimentar os famintos, de socorrer as viúvas, os órfãos, de dar roupa aos desnudados, de socorrer a todos os necessitados, doentes, paralíticos, a todos aqueles que necessitam de um amparo. Ele mostra essa necessidade de estendermos a mão a quem precisa. Essa caridade incondicional, portanto, é um pilar do ensinamento de Jesus. Ele coloca assim claramente como a condição fundamental para alcançar o reino de Deus, para adentrar o reino de Deus, que é o ápice da sua mensagem. Mas, além disso, essa parábola do bom samaritano, ela toca um outro ponto que também é uma tônica, é uma constante, presente nos textos dos evangelhos que contam os ditos e feitos de Jesus, que é a crítica ao templo e seus sacerdotes. Isso está muito claro nessa passagem, pela escolha dos personagens que protagonizam essa história. Vamos lembrar que 2 personagens passam por esse caminho vindos de Jerusalém. Não é por acaso que a estrada desce de Jerusalém para Jericó. Passa um sacerdote
e em seguida passa um levita, que era um auxiliar do sacerdote na realização do culto. Vindos de Jerusalém, a menção é clara para aqueles que viviam naquele tempo, sobretudo para o intérprete da lei, que é o interlocutor de Jesus, a mensagem é evidente, é clara. Ele está apontando diretamente para as pessoas, as autoridades sacerdotais do Templo de Jerusalém. E essas pessoas passam direto pelo caído. Essas pessoas que conheciam, assim como o interlocutor de Jesus, o intérprete da lei, conheciam muito bem as leis, conheciam muito bem aquilo que cabia a cada um fazer em relação ao necessitado, eles passam direto. Eles não têm compaixão pelo necessitado. E o terceiro personagem, que demonstra de fato essa compaixão, esse amor ao próximo, é o samaritano, que é execrado, o samaritano que é mal visto, que é mal falado, o samaritano que é rejeitado, o samaritano que certamente jamais pisou ou pisará no Templo de Jerusalém, tanto porque ele não quer e segundo porque ele não seria aceito, porque existe uma rivalidade histórica e radical entre judeus e samaritanos. Isso demonstra que não só a caridade ela é o essencial, mas também que a falta dessa caridade, dessa compaixão para com o mais necessitado, fica ainda mais vergonhosa, mais reprovável, quando ela parte daquele que deveria melhor conhecer esse mandamento, essa necessidade, aquele que conhece as Escrituras, daqueles que faziam parte do corpo sacerdotal do templo, né? Os religiosos institucionalizados, que são alvo de críticas de Jesus em diversas passagens. Em muitas delas em que Jesus utiliza palavras, pelo menos assim é relatado nos textos evangélicos, palavras pesadas, né? Chamando-os de túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, porque se paramentam das vestes sacerdotais, utilizam-se dos instrumentos de culto, adentram o templo, conhecem as Escrituras, falam sobre os textos sagrados, dizem aquilo que deve ou não deve ser feito, e, no entanto, eles mesmos não dão o exemplo. Por isso são túmulos caiados por fora, têm a aparência da virtude, mas por dentro são cheios de podridão. Não tem autoridade moral. Por isso, muitas vezes também, lá nos textos, eles são chamados de hipócritas, justamente por essa contradição entre o que eles aparentam e dizem e aquilo que eles de fato fazem no dia a dia. Lembrando, hipócrita é uma palavra que, ao pé da letra, em grego, significa debaixo de uma máscara, e que designava os atores da época, né, que atuavam com uma máscara. Né? Então, ao chamar os religiosos de hipócritas, Jesus está dizendo que eles utilizam uma máscara de religioso, né, vamos dizer assim, com a vestimenta, e sobem no palco, que é o templo, para encenar uma virtude que, terminado aquele espetáculo, eles tiram aquela máscara, saem dali e voltam à sua vida normal completamente diferente daquilo que eles apresentam naquele momento, naquele espaço, naquela apresentação. Então essa falsidade, essa hipocrisia, ela é criticada por Jesus em diferentes passagens, há muitas delas. E essa animosidade entre Jesus e o templo, ela fica patente numa passagem
cujo texto mais antigo provavelmente é o do Evangelho de Marcos, que envolve a figueira estéril. E é por isso que eu quero trazer aqui essa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 21, para a gente conversar um pouco sobre ela e ver como ela nos ajuda a enxergar essa outra tônica do ensinamento de Jesus, que é abordada ali na parábola do bom samaritano, com aquelas figuras religiosas que passam direto, mas que acaba sendo deixado um pouco de lado quando se reforça o ensinamento, digamos, principal, que é a caridade condicional. Mas essa outra vertente da parábola, ela também tem o seu valor, e ela merece também um destaque. Então essa passagem diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. Bom, primeira coisa que chama a atenção das pessoas em geral a respeito dessa passagem é a estranheza com o fato de Jesus ter amaldiçoado uma árvore, uma figueira no caso. Ainda mais porque nem sequer era tempo de frutos. Mas ainda que fosse, soa estranho a ideia de Jesus amaldiçoar uma árvore. O primeiro que a gente precisa entender é que os textos do Novo Testamento, que nós conhecemos, Marcos, Mateus, Lucas e João, eles foram escritos décadas depois da crucificação de Jesus. Jesus não escreveu nada, seus discípulos diretos não escreveram nada, eram camponeses, pescadores, gente muito simples, analfabeta, iletrada. Ninguém dali escreveu coisa alguma. Eles tinham uma cultura de tradição oral, falavam a língua aramaica e transmitiam seus ensinamentos oralmente, passando de geração para geração. E foi assim que eles iniciaram as histórias a respeito de Jesus, oralmente, contando histórias. Essas histórias, com o passar do tempo, chegaram até cidades de cultura grega, caíram nos ouvidos de alguma pessoa bilíngue que traduziu essas histórias para o grego e deu continuidade a essas tradições, a essa transmissão oral, até que essas histórias foram colocadas no papel por indivíduos letrados, cultos, anônimos, que não colocaram o seu nome nos textos. Essa atribuição de autoria a Marcos, Mateus, Lucas e João é algo tardio, lá do século II, mas na verdade ninguém sabe quem escreveu esses textos, e muito do que está escrito aqui, por conta de todo esse processo longo de transmissão oral até chegar no texto, muita coisa do que está escrito não corresponde de fato ao que Jesus fez. Muita coisa pode ter sido histórias que Jesus contou e que, ao longo de todo esse tempo, acabaram colocando Jesus como personagem da história que ele havia contado, por exemplo. Outras coisas podem ter sido fruto da autoria desses escritores que elaboraram histórias a partir dos ensinamentos para compor seus textos. Aqui, por exemplo, nessa história da figueira, nós vamos observar um recurso literário desse autor, que nós, pela tradição, chamamos de Marcos,
que é muito interessante e que eu vou tentar explicar. Então vejam, vamos acompanhar aqui o texto, que ele começa falando que Jesus está saindo de Betânia em direção a Jerusalém, passa pela figueira, se dirige a ela, só encontra folhas, amaldiçoa a figueira e segue caminho para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então Jesus entra no templo e realiza uma ação que confronta diretamente a dinâmica ritualística do templo, que passava pela venda de animais para a realização do sacrifício dentro do templo, como algo necessário para os judeus, para ficarem quites com Deus, para pagarem seus pecados, vamos dizer assim, expiarem os seus erros diante de Deus. Jesus se mostra ali como alguém que denuncia os abusos cometidos por essas autoridades que acabavam colocando os pobres camponeses mais distantes numa situação muito difícil, já viviam uma situação econômica complicada, pagando impostos a Roma, ainda tinham que pagar esse tributo ao templo. E mais uma vez ele utiliza aqui de palavras fortes, fazendo aqui uma referência ao profeta Jeremias, dizendo que transformaram o templo em covil de salteadores. Né? O que significa isso? Covil é o diminutivo de cova, né? Uma pequena cova, uma toca, um esconderijo para animais selvagens. Nesse caso aqui, essa toca, esse esconderijo, não é de animais selvagens, é de salteadores, assaltantes, ladrões. Então, ele está dizendo que o templo se transformou num esconderijo para essas pessoas de má conduta, né? De pessoas comparáveis a salteadores, a ladrões, a assaltantes, que acabam espoliando a população, obrigando-as a comprar os animais para realizar o sacrifício, controlando-as, impedindo-as de realizarem uma adoração a Deus que não seja mediada pelo templo, pelo sacerdote do templo. Então, o templo ele toma a prerrogativa de ser a casa de Deus e somente o sacerdote do templo pode oficializar esse sacrifício para que o indivíduo fique quite com Deus. E esse sacrifício exige um animal. E quem vem de longe, muitas vezes, ou não tem, ou é muito pobre para abrir mão de um dos seus animais para realizar esse sacrifício, ou não tem condição financeira de comprá-lo ali no templo, onde eles são vendidos. Então, Jesus está denunciando essa exploração da religião transformada num comércio, né? Uma empresa que aumenta ainda mais a desigualdade social, a situação de pobreza, de miserabilidade dessa população já tão sofrida. Então ele entra em confronto direto com essas autoridades, que vai desagradar tanto as autoridades sacerdotais do templo, como, por consequência, também as autoridades romanas, que, por sua vez, recolhiam o imposto pago pelas autoridades do templo. Então havia ali um conluio entre as autoridades do templo, que retiravam o dinheiro da população, e pagavam uma parte aos romanos, que recolhiam o imposto do templo. Jesus desagrada a ambos, ao se colocar contra essa comercialização da fé.
E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Sobrevindo a tarde, saíram da cidade e, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E aqui então nós vemos o recurso estilístico desse autor. Nós chamamos de Marcos, o evangelista aqui, o autor desse texto. Ele apresenta em seu evangelho, por diversas vezes, esse recurso estilístico, que é o seguinte: ele começa uma história, interrompe essa primeira história, conta outra história, com início, meio e fim, e depois ele retoma a história anterior e finaliza. É como se ele fizesse um sanduíche. Uma história que se inicia, é interrompida, aí tem um recheio com uma outra história, e depois ele termina a história inicial. Por que ele faz isso? Em geral, ele faz isso quando ele está contando duas histórias que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Uma história ajuda a entender a outra. Nesse caso aqui, essa história da figueira, ela nos ajuda, portanto, a entender esse conflito entre Jesus e o Templo de Jerusalém. Não é por acaso que esse autor colocou esse episódio do templo em que Jesus confronta a religião oficial ensanduichada com essa história da figueira. Essa figueira estéril representa o Templo de Jerusalém. A construção imponente do Templo de Jerusalém era como a figueira com copa exuberante, uma folhagem exuberante, que de longe é vista por aquele que está a caminho, que tem necessidade, que tem fome, que vai em direção, então, ao templo ou à figueira, né, em busca do alimento material, espiritual. Há aqui uma analogia, né? E ao chegar, só tem folha, só tem aparência. Não tem nada a ser oferecido, não tem fruto. Então, o Templo de Jerusalém é essa figueira estéril. É algo que tem uma aparência, que chama a atenção, mas que não tem nada a oferecer, não tem frutos a dar. Então, essa é a crítica que é feita aqui nessa passagem. Então, eu quis demonstrar aqui esse despretensioso comentário a respeito da parábola do bom samaritano e essa passagem da figueira. A parábola do bom samaritano, ela toca nesses dois pontos importantíssimos, dois pilares dos ensinamentos de Jesus. Por um lado, a caridade incondicional, que ultrapassa fronteiras, que não se importa com a crença religiosa de quem quer que seja. A caridade que estende a mão ao necessitado, seja ele quem for, seja qualquer situação. Algo que vem do coração, do sentimento de compaixão pela dor do outro. Esse é um ensinamento basilar, crucial de Jesus. E um outro ensinamento, a crítica à religião oficial, à hipocrisia daquele que conhece, daquele que se mostra, se apresenta como um porta-voz, alguém que conhece a doutrina, seja ela qual for, mas cujos atos desmentem suas palavras, que não dão o exemplo compatível com aquilo que ensina, que são, portanto, túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Tem a aparência, o discurso, a vestimenta, o reconhecimento do seu lugar como sacerdote, como pastor, como padre, como médium, como palestrante, seja o que for, mas que
na sua vida prática, não é nada daquilo que propaga, que diz que deveria ser. E esses religiosos, vinculados aos mais diferentes templos espalhados no mundo, desde aquela época até hoje, contribuem para que o templo religioso seja como essa figueira estéril, que tem uma fachada chamativa, como a copa folhosa de uma figueira, porém não tem nada de bom a oferecer àquele que vai em sua direção em busca do alimento, em busca da saciedade. Não tem frutos, está seca, é como uma planta artificial, só tem aparência, mas não tem vida, está morta. Então é isso. Concluo aqui então dizendo que essa parábola do bom samaritano, ela apresenta um exemplo a ser seguido do samaritano, daquele que realiza a caridade incondicionalmente, e de um exemplo a ser evitado, que é do religioso hipócrita, que só tem a aparência da virtude, mas não tem a virtude de coração. É isso, espero que tenha sido útil a vocês. E como foi pedido, então eu encerro aqui com uma prece, né? Então, convidando a todos vocês para elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando que todos nós possamos ser abençoados por sua luz, Senhor, todos os nossos irmãos de caravana do Conselheiro sejam envolvidos por essas vibrações, que cada um de nós possa buscar ser uma pessoa melhor, estendendo a mão àquele que necessita, não importa quem seja, superando as dificuldades da caminhada, em solidariedade com todos aqueles que caminham conosco, que trilham conosco esse caminho. Que a sua paz possa envolver a todos nós, que nossos corações possam se serenar, que a gente encontre forças para seguir adiante, que a sua paz nos envolva, nos abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.